Como a gente está discutindo também os bastidores do Legislativo Federal, Câmara e Senado, queria trazer esse destaque para refletir com os nossos comentaristas, porque o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, ele participou da 24ª edição da Conferência Internacional Data Agro sobre açúcar e etanol. E Arthur Lira, que enfrentou inclusive uma queda de braço pelo possível sucessor, ele enalteceu o trabalho do deputado Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba. Vou abrir aspas. Queria saudar o nosso líder Hugo Mota, líder do Republicanos, e aqui representando um colégio, um trabalho de condução dessa presidência se deve à qualidade dos seus líderes que pensam, que articulam. Em nome de Hugo, queria saudar todos os líderes da Câmara dos Deputados. Fecho aspas, essa a fala de Arthur Lira. Obviamente que nesse evento ele foi questionado, pelos jornalistas sobre Elmar Nascimento. E aí ele disse o seguinte: eu nunca falei que Elmar era o candidato. Foram especulações feitas inclusive por muitos, até os jornalistas. O Dávila também está acompanhando essas movimentações, faz parte do jogo, Dávila? Nessa disputa e nessas negociações que são feitas com os muitos partidos, parece que dessa vez Hugo Mota será mesmo o candidato de Arthur Lira. Elmar ficou para trás. Vamos ver, Caniato. Essas falas de parlamentares e políticos parecem aqueles oráculos gregos, depende como você interpreta os sinais. Esse é um pouco o que acontece. Elmar Nascimento pode ter interpretado alguns sinais como um apoio explícito, mas aí não é bem aquilo, porque conforme as coisas andaram, começou a ganhar força a candidatura de Hugo Mota. Antes tinha até o Antônio Brito, do PSD da Bahia também, que ali pleiteava tinha alguma chance e tal, mas o fato é que o presidente da Câmara está cada vez mais perdendo o controle da sucessão. Aquele apoio dele que valia tanto lá atrás, hoje já vale menos. E é como a inflação está sendo comido a cada dia que passa, a cada dia que na folhinha lá você corta, ele tem menos um dia no poder. Aí vai reduzindo o poder dele. Quando chegar na reta final, o poder dele vai estar bem reduzido. E o que conta hoje? A capacidade de angariar votos e apoios dos parlamentares e de demais partidos. Esta é a briga de hoje. E, infelizmente, todos os candidatos, Elmar Nascimento, Hugo Mota, estão atrás do cortejo do PT e do governo. Por isso, eu acho que há espaço, sim, para uma candidatura de oposição. Uma candidatura que mostre afinidade com os partidos de oposição e que mostre independência em relação ao governo e que mostre, acima de tudo, comprometimento para defender os interesses dos 513 membros da Câmara. É muito difícil vencer uma eleição para a presidência da Câmara quando se mostra que está muito ligado ou muito submetido aos interesses do governo. Por isso, entendo que a oposição, se trabalhar bem, pode ter uma candidatura surpreendente e furar esta bolha do centrão/corporativismo que faz o jogo duplo, tanto do governo quanto da oposição. Pois é, justamente os dois candidatos aventados a sucederem Arthur Lira, um do União Brasil, o outro do Republicanos. Republicanos, mesmo partido do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que em tese é oposição ao governo federal. Só que dependendo da conexão, o Republicanos pode até pisar na canoa do governo federal. E obviamente quem nos assiste, quem nos escuta pelas emissoras de rádio deve pensar, mas que coisa curiosa, o Republicanos é oposição, mas dependendo da conexão ou do Estado, pode ser situação, pode estar com o governo federal. É algo complicado para o grande público compreender essa dinâmica da política e um Brasilzão, um país desse tamanho em que um partido tem posições tão distintas, Mota? Não é complicado não, Caniato. Na verdade, a política é feita dessas coisas, isso acontece em todo lugar, mas eu acho que isso no Brasil foi levado a um extremo. Parece que existe uma desconexão total entre
o que a gente ouve na época da campanha eleitoral, o voto que a gente coloca na urna e o que acontece depois. Nos últimos anos, a gente fez uma descoberta absolutamente assombrosa. De nada adianta você fazer o seu dever de casa, estudar as ideias dos candidatos, assistir os debates, anotar direitinho, aí você vota certo. Você manda para o Congresso Nacional, o Congresso mais conservador da história. Mas a pauta do Congresso é controlada por duas pessoas, pelo presidente do Senado e pelo presidente da Câmara. São eles que decidem o que se faz, como se faz e quando se faz. E olha, eu frequentemente reclamo contra isso aqui no Pingos, né? Até coloco isso como uma injustiça com a maioria dos parlamentares. Até que na semana passada eu recebi um e-mail do nosso espectador, o Ronald, que me deu uma lição. O e-mail do Ronald dizia: Mota, quem vota para eleger os presidentes do Senado e da Câmara? São os senadores e os deputados, certo? Então, a culpa de termos presidentes da Câmara e do Senado que engavetam as coisas e não deixam as pautas avançarem é dos próprios senadores e dos próprios deputados. Eu pensei e tive que concordar com ele. É isso aí, a gente sempre tem que agradecer aos espectadores que colaboram com a gente nessa discussão. Você, Cristiano Beraldo, Arthur Lira fazendo acenos ao deputado Hugo Mota em evento. Parece que agora vai, ou não? Agora vai. Desde o início dessa discussão sobre a sucessão, né, quem seria o sucessor de Arthur Lira, e começou muito cedo, é um mandato de 2 anos e nós estamos aí há quase 1 ano falando dessa sucessão, uma coisa que não faz muito sentido. Mas, finalmente, o grande cabo eleitoral dessa eleição, que acontece no dia 1º de fevereiro, é Arthur Lira. E ele, então, oficialmente coloca Hugo Mota como a figura, né, como seu candidato, a figura da sua preferência para sucedê-lo. Ao que tudo indica, será muito difícil tirar a eleição do candidato de Arthur Lira, porque Arthur Lira é um deputado experiente, ele é um político experiente, e ele está fazendo todas as amarrações necessárias para que o candidato dele saia vitorioso, porque há várias pautas de interesse do governo que Arthur Lira tem a condição, como presidente atual da Câmara, de colocar para andar ou não. Então, a sua moeda de troca com o governo, ela também é muito poderosa. Me parece improvável que um candidato independente, um candidato que se lance na oposição a Arthur Lira, consiga viabilizar uma rede de apoios tão grande para garantir uma vitória. Até porque o Hugo Mota, ele é um jovem deputado, está na Câmara já, se não me engano, agora no seu 3º mandato, é muito articulado, tem padrinhos poderosos ali, tem uma relação muito próxima com o presidente do Progressistas, senador Ciro Nogueira. Então, ele tem uma base de apoio também muito relevante. Me parece que para um outro candidato conseguir quebrar esse favoritismo, vai ter que ter algum tipo de evento extraordinário, que pode acontecer, né? A política do Brasil é recheada de surpresa a cada esquina, pode acontecer. Mas, nesse momento, não me parece que estamos indo nesse caminho. Pois é, sem dúvida, pessoas que acompanham o Pingos, né, Dávila, devem se perguntar, bom, o Hugo Mota, um parlamentar, foi eleito mais jovem pela Paraíba em 2010, está na 3ª legislatura, mas é um parlamentar de 35 anos, né, Dávila? Quais são os predicados, os adjetivos e as qualidades que deve ter um presidente da Câmara Federal? Por que escolheu Hugo Mota e não um político mais experiente? Bom, vamos lá. Primeira coisa que o presidente da Câmara precisa ter, como eu disse, é mostrar a independência, que ele defende os interesses do parlamento e não os interesses do governo, porque essa submissão do legislativo ao executivo seria péssimo. E, na verdade,
A maior bancada no Congresso hoje é a bancada da oposição. Então, se a oposição tomar juízo e se unir, consegue ter um candidato competitivo, né? O segundo atributo é justamente esse que você mencionou, Candiato, é a capacidade de construir acordos e consensos, porque é isso que ele tem que fazer todo santo dia, ao indicar membros para as comissões, ao chegar ao meio acordo quando colocar uma coisa em votação, a ter a sensibilidade para saber quando é a hora de colocar uma matéria em votação e quando é a hora de retirar, essa sensibilidade precisa ter. E terceiro, uma enorme habilidade diplomática, porque precisa conversar com o presidente do Senado, precisa conversar com o presidente da República e também com o Supremo. Então, ele precisa ter uma enorme habilidade diplomática. Agora, eu acho, aí um pouco colocando um contraponto aí no que o Beraldo disse, que existe espaço, sim, para a candidatura da oposição, por duas razões, Beraldo. A primeira é que tem uma insatisfação latente contra Arthur Lira. Arthur Lira atropelou tudo, impôs a pauta, e muitos parlamentares ficaram muito chateados com isso. Praticamente tinham que obedecer o que o chefe falou. E eles sentiram que a sua independência não foi dada devido a ouvido, atenção e tal. Então tem sim uma insatisfação latente no parlamento. Segundo, que a oposição começa a acordar depois da eleição municipal ciente do seu real poder. E o real poder é que ela está no momento importante que, se ela articular uma boa candidatura, tem chance, né? Terceiro, que uma candidatura de oposição é, na verdade, o melhor anticorpo contra o ataque do governo para tentar capturar o parlamento e o presidente da Câmara. Então, eu entendo que tem uma conjuntura favorável. Agora, se essa conjuntura vai funcionar ou não, eu não sei. E, por último, não podemos esquecer que o voto é secreto. E, portanto, voto secreto, traições podem ocorrer. Agora, a oposição precisa tomar jeito e precisa se articular. Pois é, 30 segundos para o Mota e para o Beraldo. Só para a gente fechar essa análise, Mota, há espaço para construir uma candidatura de oposição? A gente trouxe a informação na semana passada, inclusive de uma articulação tendo Marcel Van Hatten como o cabeça desse grupo. Há espaço, há necessidade, há vontade do povo. Os parlamentares precisam acordar, eles precisam entender que ou eles ousam, ou eles reúnem coragem e disposição, ou correm o risco em breve de se verem obsoletos. Talvez uma candidatura de oposição aumente bastante a chance de traições no escurinho da cédula, hein, Beraldo? O ponto é que eu acho que uma raposa política como Arthur Lira e uma jovem raposa política como Hugo Mota, que vem de uma família de políticos da Paraíba, eles vão saber ter esse termômetro da insatisfação e aplicar o antídoto a tempo. Agora, de fato, o escurinho da urna, esse voto secreto, ele pode guardar surpresas, sim. Tá certo. A gente vai seguir acompanhando esses bastidores para a corrida para suceder Arthur Lira na Câmara e também a troca do presidente do Senado Federal. Olha só, deixa